Então vamos lá, galera, nossa aula sobre conjuntos, um conteúdo muito importante da matemática, é uma base para diversos outros conteúdos da matemática e cai muito em provas de Enem, concursos, vestibulares. Então, assiste esse vídeo aí até o fim, acompanha que a gente vai falar tudo sobre conjunto aqui, beleza? Então vamos lá. Inicialmente eu faço uma pergunta: o que é um conjunto? Na matemática, pessoal, a gente não tem uma definição fechada para o que é um conjunto, é um conceito primitivo. Então a gente diz o seguinte, de maneira geral, temos que conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de coleção, agrupamento, classe, equipe, conjunto. Essa é a ideia de conjunto, coleção e agrupamento. Beleza? Por exemplo, o conjunto dos times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aqui é uma coleção, um agrupamento de times. São esses 20 times aqui. Beleza? Aí se eu pergunto para você, o Cruzeiro que está na Série B, ele faz parte desse conjunto? Não, porque ele está na Série B, né? Aqui é o conjunto dos times da Série A. Tranquilo? Por exemplo, o conjunto das vogais, o conjunto dos números primos e por aí vai. Tem diversos outros conjuntos. E sempre quando a gente for denotar um conjunto, a gente vai colocar a letra maiúscula. Por exemplo, o conjunto A, formado por 0, 2, 4, 6 e 8. Ou a gente pode também, pode colocar em chaves, certo? Para listar os elementos desse conjunto, ou também pode usar um diagrama de Venn, que a gente faz uma bola, certo? E coloca esses elementos dentro dessa bola, né? Desse conjunto, desse agrupamento aqui. Tranquilo? São duas formas que a gente vai ver de como representar um conjunto. Em chaves e também em forma de diagrama. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia geral de um conjunto. Então vamos lá. Uma coisa importante é a pertinência de um elemento. Ele pertence ou não a um conjunto. De cara eu já vou falar um pouco sobre isso aqui com vocês. O que significa um elemento pertencer ao conjunto? Por exemplo, aqui nos times da Série A, se eu pergunto, o Cruzeiro pertence a esse conjunto? Não. Agora o Corinthians pertence? Pertence e vai continuar por muito tempo aí. Então, essa é a ideia de pertence ou não. E a gente vai dar um símbolo para essa ideia de pertence que eu vou comentar um pouco mais na frente. Por exemplo, aqui, o 2. Ele pertence ou não ao conjunto A? Ele pertence, né, pessoal? Então, a gente vai botar esse Ezinho aqui, apontando para o A. 2 pertence a A. Isso aqui significa o sinal de pertence. O 3 pertence a A? Não pertence. Então, vai ser o quê? O sinalzinho com o traço. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Mais exemplos de conjuntos. Por exemplo, B. B é o conjunto domingo, segunda, terça, por aí vai até sábado. Ou seja, B é o conjunto dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. C. C é janeiro, fevereiro, março e por aí vai até dezembro, que é o quê? O conjunto dos meses do ano, né? Então, uma coisa que eu já falo aqui para vocês é o seguinte, se eu pergunto a vocês o número de elementos, ou seja, o número de elementos aqui, porque cada dia vai ser um elemento do conjunto B. Então, o número de elementos aqui vai ser quanto? Se a gente tem 7 dias na semana, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, o número de elementos de B, a gente vai denotar N de B é igual a 7. Ou também, pode colocar esse asterisco de B igual a 7, a quantidade de elementos desse conjunto B. E o conjunto C, o número de elementos do conjunto C vai ser igual a 12, né? Porque a gente tem 12 meses no ano. A gente pode escrever assim também, né? Asterisco C igual a 12. Tranquilo, pessoal? Existe outra forma que a gente pode fazer a notação de um conjunto. Por exemplo, um conjunto pode ser representado por uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Aqui a gente só listou os elementos, mas a gente pode escrever esse conjunto como uma propriedade. Por exemplo, o conjunto B, né, que é os dias da semana. A gente pode escrever como B é igual a X. Essa seta aqui significa tal que. Vai ser X, tal que X é um dia da semana. Então, essa aqui é a propriedade que eu escrevi. Essa aqui é a propriedade. Escrevi um conjunto em forma de propriedade. Meus elementos aqui, X, são dia da semana. Então, B, a gente lista domingo, segunda e por aí vai. Outro exemplo aqui, o mesmo exemplo C, X
é um elemento X, tá o quê? X é um mês do ano. Ou seja, essa é a propriedade aqui, ó. X ele é um mês do ano, que pode ser janeiro, fevereiro e por aí vai. Então, existem essas duas formas, ó, através de uma propriedade e também listando esses elementos. Ó, mais um exemplo aqui, pessoal. Conjunto D, X, certo? Os elementos são X, tal que X é um dia da semana que começa com a letra D. Só existe um dia da semana que começa com a letra D, né? E é o domingo. Então, esse elemento aqui, ó, esse conjunto é o conjunto unitário com um elemento só, ó, domingo. Tranquilo? Ó, outro conjunto aqui é X, tal que X é um mês do ano que começa com a letra Z. Perceba que não existe mês do ano que começa com a letra Z. Então, esse conjunto aqui ele não vai ter elementos. Quando ele não tem elementos, a gente diz ó, que é um conjunto vazio. E esse significado aqui, ó, uma bolinha e um traço, ou pode ser representado assim também, pessoal, assim, ou com essa bolinha e um traço, só não pode escrever dessa forma aqui, ó. Isso aqui não pode, ou é S ou S, para denotar um conjunto vazio, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Beleza? Então, ó, pode denotar com uma propriedade ou listar os elementos. Então, vamos lá, pessoal. Só reforçando o que eu já tinha comentado lá no início da aula. Um conjunto é formado por elementos. Um objeto A pode ser elemento de um conjunto A quando dizemos que A pertence a A. E escrevemos que A, ó, pertence a, ou seja, um elemento, um Azinho. Os elementos a gente coloca em minúsculo e o conjunto em maiúsculo. A pertence a A. Caso contrário, não pertence, ó, A não pertence a A, então escrevemos que A, ó, não pertence a A, beleza? Esses sinais aqui, essas notações, vocês vão se acostumando aos poucos, beleza, gente? Então vamos lá, vamos falar sobre alguns tipos de conjuntos aqui importantes, ó. Conjunto unitário possui um único elemento. Ó, vou trazer um exemplo para vocês, ó. O conjunto C é o seguinte, ó, X pertence aos naturais, tal que X ele é maior do que 2 e menor que 4. Ó, um número que pertence aos naturais é 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Conjuntos naturais são os números que a gente conta, né? A ideia de contagem. Então, eu digo que X, ó, X é um número natural e a propriedade é o quê? X ele é maior que 2 e menor que 4. Então, ó, qual o número natural que ele é maior que 2 e menor que 4? É o 3, né? Então, esse aqui é um conjunto unitário que só tem um elemento 3. Ó, conjunto vazio. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elemento algum. Aí você pode pensar, professor, vai existir? Vai. A gente comentou no slide anterior, ó, aqui, ó, o conjunto é X, tal que X é um mês do ano que começa com a letra Z. Não existe mês do ano que começa com a letra Z. Então, a gente pode afirmar o quê? Não, esse conjunto aqui não tem elementos. Então, esse conjunto ele é igual ao vazio, é um conjunto vazio. Beleza? Pode denotar dessa forma ou dessa, como eu já tinha comentado anteriormente. Ó, outro exemplo aqui, ó. O conjunto A é o seguinte. São elementos X, tal que X é um número ímpar e divisível por 2. Vamos lá. Ele é um número ímpar e divisível por 2. O número divisível por 2, ele é par. Tem como o número ser ímpar e ser par? Não, pessoal, não tem como ser ímpar e ser par ao mesmo tempo. Então, esse conjunto aqui também não tem elementos, que é o conjunto vazio. Beleza? Ó, e esse conjunto universo, o que é, professor? É o seguinte, pessoal, quando desenvolvemos um assunto na matemática, admitimos a existência de um conjunto universo, ao qual pertencem todos os elementos utilizados nesse assunto. Esse U é chamado de conjunto universo. Pronto, vai ser muito visto nos nossos exemplos. Conjunto universo é justamente aquele conjunto que eu estou trabalhando, pessoal. Por exemplo, se eu vou resolver uma equação do segundo grau, eu disse, pessoal, essa equação do segundo grau eu vou resolver com o universo dos números reais ou o universo dos números complexos. Essa é a ideia do universo, do todo. E aos poucos vocês vão entender melhor essa ideia de conjunto universo. Beleza? Então vamos lá. Conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Tranquilo, né, gente? Eu vou trazer um exemplo. Ó, o conjunto A. O conjunto A ele é escrito dessa forma. Números naturais pares. Então, ó, quando eu falo isso, eu digo que conjunto A são todos os números naturais pares. E B.
B é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e reticência. Quando eu tenho essa reticência, estou dizendo que vai continuar, não vai parar. Então, pessoal, percebam que aqui tem todos os números pares também. Então, A vai ser igual a B. Apesar deles estarem escritos de forma diferente, aqui a gente pode pensar com uma propriedade, e aqui listando os elementos, mas A é igual a B. Outro exemplo aqui, ó. Tem o conjunto C, que é igual a 1 e 2, e o conjunto D é 1, 2, 2, 2, 2. C e D são iguais? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? C e D são iguais? Eles vão ser iguais sim, pessoal. Por quê? Por que isso aqui vai acontecer, professor? Por que C e D vão ser iguais nesse caso? Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Essa é a única restrição para acontecer isso. E aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Não importa quantas vezes o 2 vai aparecer. O conjunto ele é igual, certo? Porque possui os mesmos elementos. E eu já destaco uma coisa aqui, pessoal. Quando a gente estiver trabalhando com conjunto, lembra lá, conjunto é um agrupamento. E agrupamento, coleção, a ordem não importa, certo? Então, só destacando, 1, 2 é a mesma coisa do que 2, 1 aqui em conjuntos para a gente. Tá bom? Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Agora vamos falar sobre outro elemento muito importante, que é o subconjunto de um conjunto. A ideia de subconjunto, pessoal, a gente ainda pode pensar o quê? É uma parte de um todo. É um subconjunto, né? Um conjunto menor, podemos pensar assim. Aí eu trago um exemplo para vocês, ó. Considere os conjuntos A, ó, os conjuntos, né? A, que é 2, 5 e 8, e o conjunto B, que é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E observe os diagramas, ó. Eu tenho um diagrama aqui, ó, que a gente pode representar. Meu conjunto universo é tudo isso aqui, ou seja, o A e o B, eles estão dentro desse conjunto universo que eu estou trabalhando. E eu tenho o conjunto A, ó, que são esses elementos, 4, 3, 6, 7, 8, 5, 8 e 9. E o conjunto B, que ele está dentro de A, ou seja, o conjunto A que está dentro de B. O conjunto A possui 3 elementos e eles também são elementos de B. Então, nesse caso, pode perceber que o A ele está dentro de B. Então, a gente conclui, ó, que todos os elementos de A também são elementos de B. E nessas condições, dizemos que o conjunto A está contido, ou seja, está dentro, ele faz parte do conjunto B. E dizemos que A está contido em B. Esse sinal aqui, pessoal, esse sinal aqui é sinal de contido. A gente vai usar muito. Elemento a gente usa a ideia de pertence. Conjunto é contido. E dizemos também que B contém A. E escrevemos o contrário. Ou seja, ó, quando eu digo que B contém A, é dessa forma. Esse símbolo aqui, o contrário, quer dizer que B contém A. Ou seja, A está dentro de B. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia de subconjunto. Ó, só reforçando. Um subconjunto A é um subconjunto, um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A é também elemento de B. Essa vai ser a grande propriedade importante. Todo elemento de A tem que ser elemento de B para que A seja subconjunto de B. Ó, e essa ideia aqui de contenção, de A estar contido em B, a gente pode interpretar de 3 formas. A está contido em B, A é subconjunto de B e A é parte de B. Tudo isso aqui significa a mesma coisa, que A está contido em B. Ó, agora vamos fazer o seguinte, ó, um exemplo aqui para a gente verificar se A é subconjunto de B nos exemplos abaixo. Ó, primeiro exemplo eu tenho, ó, A é igual a 3, 7 e 8, né? Os 3 elementos aqui, B é 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Primeira coisa, pessoal, vamos ver os elementos em comum. Ó. Aqui eu tenho 3, aqui eu também tenho 3, aqui eu tenho 7, aqui também tenho 7, aqui eu tenho 8, aqui eu também tenho 8. Então, perceba que todo elemento de A é um elemento de B. Então, daqui a gente pode concluir já que A é subconjunto de B, certo? Ó, ou seja, A está contido em B. Aí, se eu quiser fazer em forma de diagrama, a gente pode fazer aqui, ó. A gente desenha o conjunto B maior e o conjunto A menor. E aqui eu tenho, ó, 3, 7 e 8. E fora eu tenho o restante, ó, 4, 5, 6, 4, 5 e 6. Beleza, pessoal? Então, ó, A está contido em B nesse exemplo aqui. Outro exemplo, ó, A é igual a ABC e B é igual a BA.
Vamos lá, os elementos em comum são o quê? A está aqui, ó, aparece aqui, e B aqui. Então, nesse caso, perceba que os elementos de B estão todos em A. Então, o que acontece? O B está contido em A. E se a gente for desenhar um diagrama aqui, ó, vai ser o quê? O A, que é o maior, e o B que está dentro, né? O B vai ser o quê? B e A, os elementos, e o C aqui de fora. É o único que não está dessa forma. Então, a gente pode dizer que B, nesse caso, está contido em A. Outro exemplo aqui, ó. A igual a 1, 2 e B igual a 2, 4. Vamos ver os elementos em comum? 1 não é e o 2 é, né? O 2 aparece aqui e aqui. Então, a gente não pode concluir nada, pessoal, porque não existe todos os elementos de A não estão em B, nem todos os elementos de B estão em A. Se a gente for fazer um diagrama aqui, ó, a gente pode fazer dessa forma o A e o B. O elemento em comum é o 2, ou seja, a interseção dele, que a gente vai estudar numa próxima aula. E o elemento que somente está em A é 1 e somente está em B é 4. Beleza? Então, aqui a gente não pode inferir nenhum resultado. Ó, mais um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Perceba aqui, ó, eu vou desenhar aqui um 2, ó, o conjunto A, que tem um 2, e o conjunto B, que tem 3, 4. Certo? Esses elementos aqui, vou botar os pontinhos aqui, ó, para denotar que são os elementos. Então, vamos lá. Esses conjuntos não têm elementos em comum. E esses conjuntos, pessoal, a interseção deles vai ser vazia. E a gente vai dizer que esses dois conjuntos vão ser disjuntos, ou seja, não tem elementos em comum. E mais um exemplo aqui, ó, onde os conjuntos são iguais. Ó. Eles têm a mesma quantidade de elementos. Um aparece aqui, um aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Ou seja, se eu for desenhar aqui o conjunto AB, ó, é justamente o conjunto que possui 1 e 2 elementos. E daqui a gente conclui, ó, que A está contido em B e B também está contido em A. Mas por quê, professor? Perceba, todo elemento de A é um elemento de B e todo elemento de B é um elemento de A. Ou seja, eles são, ó, para ser igual, tem que satisfazer essas duas condições. Então, A é igual a B. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir aqui, ó. Agora vamos ver algumas propriedades de inclusão, dessa ideia de estar contido. Ó. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos, ou seja, ó, dado um conjunto A, o vazio ele está nesse conjunto. Aí aqui, uma ideia intuitiva que a gente pode ter é o seguinte, ó. Imagine sua carteira, né? Você pode lotar ela de coisas, só que vai ter um espaço vazio lá. Ou você pode pensar a sua mochila. Uma mochila, você bota estojo, bota uma arruma de coisa, só que vai ter um vazio lá, né? Então, a ideia de que todo conjunto, agrupamento ou coleção vai ter o conjunto vazio. Porque a ideia de conjunto vazio é o quê? Não possui elementos, ele não é nada. Então, nada e em tudo tem um nada, né? A gente pode pensar dessa forma também. Beleza? Uma propriedade muito importante na matemática. Ou seja, então, em todo conjunto, o vazio está contido nele. Ou seja, o vazio é subconjunto de todo conjunto. E ó, um conjunto sempre está contido nele mesmo, como eu comentei anteriormente. Ó. Um conjunto ele sempre vai estar contido nele mesmo porque ele possui os elementos dele, né? E para ser subconjunto, todos os elementos de um tem que estar contido no outro. Então, ó, A sempre vai estar contido em A. Daqui a gente tira duas informações importantes. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo e o vazio é subconjunto de todo conjunto. Beleza, pessoal? Ó, vamos fazer aqui um exemplo para treinar a ideia, a propriedade de inclusão, de pertence, usando essa ideia. Ó. Imagine esses dois conjuntos, A e B. Vamos marcar como verdadeiro ou falso, dar ok ou não, para essas afirmações. Ó. O 2 pertence a A? Pertence, ó, o 2 está aqui, então ok, está correto. 1 pertence a B? Não, 1 pertence a A, não a B. Então isso aqui está errado. 5 não pertence a B? Correto, porque o 5 não pertence a B, quem pertence é 2 e 3. O B está contido em A? Ó, vamos lá. O B tem 2 e 3, então, e aqui tem 2 e 3. Então, o B ele é um subconjunto de A, está contido. B é igual a A? Não, né, gente? B não é igual a A, porque aqui tem 1 e aqui não tem. E nesse caso, ó, A contém B? Contém, porque A é um subconjunto de B. Então, tá positivo. Só para a gente treinar algumas coisas que a gente viu na nossa aula. Beleza, gente? Para finalizar, né, essa primeira aula sobre conjuntos, eu vou falar sobre o seguinte. Conjunto das partes. Seja um conjunto A, o conjunto das partes de A, representados por P de A,
que é formado por todos os subconjuntos de A. Professor, não entendi nada. Calma, calma, calma. Vamos devagarzinho. Ó. Vamos pegar esse conjunto, conjunto A. O conjunto P de A, ele é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Professor, como assim? Vamos lá, vamos devagar. Ó. Vamos listar aqui todos os subconjuntos de A, que vai ser o P de A. Eu vou listar todos eles aqui. Ó. Primeiro subconjunto é o conjunto que tem um elemento, né? Porque um é subconjunto desse conjunto que tem um 2. Concorda? Aí mais um aqui, ó. O 2 é subconjunto? É também, porque é um elemento, né? Então, é um subconjunto. Está contido em A. E aqui o vazio, né? Lembra lá, o vazio está sempre contido. Falei anteriormente, o vazio vai estar aqui, o nada vai estar aqui. E o próprio conjunto, né, pessoal, vai estar contido nele mesmo. Então, daqui a gente conclui o seguinte, ó. P de A são 4 elementos, ó. 1, 2, 3 e 4. E o número de elementos de P de A, vai ser igual a 4, ou seja, possui 4 elementos. O número de elementos vai ser igual a 4. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia de partes de um conjunto, de um subconjunto. Isso aqui vai ser importante, ó. O número de subconjuntos, certo? Vai ser o seguinte, se A possui N elementos, A é o conjunto, né? Então, o número de subconjuntos, ou seja, a quantidade de elementos de P de A, é 2 elevado a N. Perceba que nesse caso, ó, o A ele tinha quantos elementos? Ele tinha 2, né? Então, a quantidade de elementos de P de A foi justamente o quê? 2 elevado a 2, que é 4. Vou trazer outro exemplo. Ó. Imagine o conjunto B com 1, 2 e 3. Esses 3 elementos. Aí vamos lá. Quem seria P de B? Todos os subconjuntos possíveis aqui. Eu vou listar. Ó. Subconjunto 1 com um elemento, com o 2, com o 3 também. Agora, com um 2, com um 3, com 2, 3, o vazio e ele mesmo, né? Então, esses são ó, os subconjuntos ó, de P de B, que são tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu tenho 3 elementos, então a quantidade de elementos de P de A vai ser 2 elevado a 3, que vai dar, como a gente viu, 8 aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a primeira aula de conjuntos, uma aula inicial. Na próxima aula nós iremos estudar mais sobre conjuntos. Então, se você gostou dessa aula, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.